Eu acho que, das reflexões que a gente vem fazendo, talvez tenha um ou outro ponto, não, com certeza não vou conseguir abordar tudo, mas eu acho que é importante a gente trazer uns 3 ou 4 pontos que vão nos iluminar, possivelmente, para enfrentar os novos tempos que estão aí. Acho que é importante dizer que esses desastres, desastres como esse, qualquer um deles, eles têm uma dimensão humana importante, mas eles têm uma dimensão política igualmente importante, né? E ele precisa ser enfrentado nessas duas dimensões, né? E há um espectro político que pode apoiar a população ou não, né? Isso eu digo porque a gente sabe, em dados históricos, né, que os desastres, as guerras, elas não afetam igualmente as pessoas. Todas as pessoas, não é democrático, como as pessoas dizem, essa tragédia, que não foi uma tragédia, foi um desastre, porque não é uma coisa que desceu do céu, são democráticos. A natureza é democrática, ela atinge a todos, independente. Não é verdade. Primeiro que os incidentes não atingem a todos da mesma forma, e segundo que a resposta do poder público não é a mesma para as mais diversas populações envolvidas. Então, é preciso pensar um desastre desses à luz dos recortes de discriminadores sociais de gênero, raça e classe. Tem que começar por aí, né? Nós sabemos que as populações mais empobrecidas, na sua grande maioria não brancas, são mais afetadas porque elas estão em locais com menos condições de infraestrutura e estão em lugares de maior risco, né? Os riscos acontecem, esses desastres acontecem quando não tem um grande desastre. Então, essas populações são mais afetadas, né? Se nós formos, e aí é importante considerar muito especificamente as mulheres. As mulheres são desproporcionalmente afetadas junto com esta população, né? E seja pelo número, seja pelo impacto que isso causa na vida das mulheres, especialmente, claro, as mulheres vulnerabilizadas e não brancas, né? Nós vamos ver, tem dados da ONU que nos dizem que, nestes grandes desastres, sejam climáticos, sejam as guerras, qualquer outro destes, 85% da população em deslocamento forçado é formada por mulheres e crianças. Então, e isso é uma questão, é um impacto quantitativo, mas ele tem um impacto na vida desta população que é absolutamente desproporcional. Seja porque as mulheres ficam sujeitas à violação de seus corpos, seja porque as mulheres trazem uma tarefa histórica do trabalho de cuidado, que é o trabalho com as crianças, com os animais, com o sustento da casa. E esta população, ela, via de regra, hoje no Brasil, as mulheres são chefes de família. E elas têm, historicamente, esse trabalho de cuidado. E isso não foi diferente aqui. Isso foi facilmente. Uma semana, quando iniciou os abrigos, uma semana não, começou na quinta, segunda-feira, Temes começou a receber denúncia de violência sexual nos abrigos, né? Para o qual assim, ninguém estava preparado, mas muito menos o poder público. Outra coisa que a gente percebe, assim, que é uma questão que atravessa essa tarefa histórica de cuidado dentro dos abrigos, primeiro que essas mulheres, a maioria delas tem trabalho informal, não pode não ir porque você não perde. A maioria, diarista, trabalhador doméstico e tal. Elas tiveram que continuar trabalhando dentro de um abrigo com quem deixavam seus filhos. Numa situação de abrigamento totalmente despreparada para isto. E as mulheres tinham que sair.
E os filhos estavam sem escola, e muitos deles estão sem escola até hoje. Então, são questões muito próprias de quem tem esta tarefa histórica. Né? O risco de violação sexual dos seus filhos. E nós temos uma outra questão que eu acho que a gente aprende, que a gente vivenciou aqui, que as mulheres, dentro de grandes abrigos, a situação que se coloca na comunidade, ela se transporta para dentro do abrigo de uma forma... Já terminou? Se transforma dentro... Ela se desloca para dentro de um abrigo de uma forma totalmente desorganizada, no sentido de que não há as redes comunitárias de proteção e cuidado às mulheres e à própria população, porque ela é uma vivência desorganizada. O que eu quero dizer com isso? Quando as mulheres foram parar no abrigo, os agressores também foram, todos amontoados no mesmo abrigo. Mulheres com medida protetiva estavam lá misturadas com os agressores. O tráfico foi para dentro do abrigo se reorganizar naquele espaço. Quando você está em comunidade, você conta com aquelas redes, com aquela organização social, com o seu vizinho, você sabe se o agressor está chegando, não está chegando. Foi parar todo mundo ali. E o tráfico tendo acesso às crianças, tendo acesso aos adolescentes, tentando captar ali a mão de obra que ele precisava, porque o tráfico perdeu muito nesta enchente, como todos nós. Perdeu insumos. Perdeu pessoas, se desorganizou, foi se reorganizar dentro dos grandes abrigos. E isso foi o tempo todo, nós vimos isso. Então, eu penso assim, e aí vou... E isso pesa, gente, muito sobre as mulheres, muito. Porque é o cuidado com as crianças, com os adolescentes, que é de sua responsabilidade. É sair de um abrigo e deixar um adolescente sozinho dentro de um abrigo com o crime organizado, com o violador. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa olhar, e o poder público tem que pensar nisso. Eu quero sinalizar 3 pontos que eu acho importantes para a gente olhar esta realidade. Uma delas é a ausência total de serviços, né? A segunda é a ausência total de informação. E a terceira, o despreparo total do poder público para atuar com isso. Né? E os serviços por óbito, que é com que as mulheres contam, estavam desarticulados, inundados, as pessoas estavam. Não havia um esforço do poder público de coordenar uma série de informações de forma organizada. O poder público foi, em algumas vezes, sujeito de informações desencontradas. Quando o prefeito da cidade chega um dia e diz: a cidade vai colapsar, saia quem puder. Isso é a última coisa que um gestor público faz num momento de crise. Tem que ser muito despreparado para fazer uma coisa dessa. Muito. Ninguém faz isso. Nem quando está pegando fogo, ninguém entra correndo e diz: saiam correndo quem puder. Não é assim. Tem que ser muito despreparado para fazer uma coisa dessa. E aí o que acontece? Na ausência dos serviços, na falta de informação e no despreparo do poder público para tratar com isso, a quem coube o principal trabalho? A sociedade civil e as lideranças comunitárias, que é o nosso caso. E nós temos uma rede estadual de promotoras legais populares, que são mulheres, lideranças comunitárias formadas por nós há 30 anos. Nós temos integra a nossa equipe, nesta aí, é uma promotora legal popular, que hoje nós temos serviços nas comunidades, que chama assim, Serviço de Informação à Mulher, e foi com essas mulheres, e com outras tanto, claro, mas essas mulheres de liderança comunitárias tiveram um papel fundamental, seja no resgate, seja na disseminação de informações corretas que a gente ia passando, seja na atenção às mulheres, na prevenção da violência. A DEAN não funcionava em lugar nenhum. A vara da violência não tinha como funcionar, o fórum não tinha sistema. Com quem que a comunidade? Com quem que a comunidade conta? Com as lideranças organizadas da sua própria comunidade. E nós vemos fazendo esse trabalho há 30 anos. Nós também não estávamos preparados. E é importante que quem escute isso entenda que as organizações da sociedade civil que tiveram um papel prioritário
essencial na defesa da vida das populações mais vulnerabilizadas, na alimentação, nós também fomos atingidos. Nós trabalhamos sem água, muitas de nós sem luz, muitas de nós perderam tudo. O pai perdeu tudo. Nós tivemos funcionária que mudou 3 vezes de casa, porque a cidade foi inundando aos poucos. Ela não subiu ao mesmo tempo, ela pegou um bairro, o outro, e as pessoas foram. Então, nós trabalhamos 12 horas por dia nas piores condições, mas nós seguimos lá, pelo nosso compromisso, nós e tantas outras organizações. E foi isso que aconteceu com as promotoras legais populares. Nós temos, e essas mulheres têm um compromisso que o poder público não tem. Não tem. Simples assim. Porque essas questões de gênero não são prioridades para o poder público, via de regra. E aqui não foi diferente. E por quê? Um dos porquês. Porque os comitês de crise, primeiro, são formados essencialmente por homens brancos. Entendeu? Heteronormativo. Não tem mulher. Portanto, a prioridade é decidida ali. E o poder público, diante de uma questão dessas, que nos pegou a todos despreparados, tem obrigação de saber, naquele momento, não, é catástrofe. Mas tem obrigação de chamar quem sabe e dizer como vamos. Isto é definir a prioridade é obrigação. Não sabe como fazer, tem obrigação de chamar quem sabe. Como nós, por exemplo. Como pessoas que já estão especializadas, especialistas. Agora, tem que definir a prioridade. E a prioridade não foram as pessoas empobrecidas, tanto que até um mês atrás o Humaitá estava atrolhado de lixo. Um mês atrás eles estavam ainda embaixo d'água. Foi a Navegantes e o Humaitá, que foi a área mais atingida, foi a última a ser socorrida. A última. As bombas foram transferidas de lá para os lugares que atingiam. As bombas que eu estou dizendo são, para quem não é daqui, nós temos o rio, né? E nós temos um muro de contenção ao longo de todo o rio, com bombas para drenar a água. Né? Então, como havia e aí o projeto político, como havia um projeto empresarial de venda daquela área que já tinha sido vendida, toda a frente ali já tinha sido vendida, o governador se manifestou. O ano passado aparecia vídeos que ali ia ser uma área, um grande condomínio, está até gravado, e o prefeito também. Eles pretendiam tirar o muro, não pretendiam, eles disseram, venderam a área. Evidente que quem vai vender um muro... 3 minutos, eu vou encerrar com essa coisa política que eu acho que... É evidente que quem vai vender a área, já tinha vendido, não vai fazer manutenção no muro que ele ia vender, nem nas bombas. Porque aquilo ali, gente, pena que não tem um vídeo. Isso foi motivo de propaganda do governo do Estado. Agora vamos ter um grande empreendimento, uma área linda, a maquete aparecendo. Evidente, ele e a prefeitura. Evidente que quem vendeu uma área que vai derrubar o muro não vai manter esta área de contenção. Enfim, é claro que não funcionava. Não funcionava, não tinha porta. Claro que as populações mais vulnerabilizadas, e eu estou falando só de Porto Alegre, o nosso trabalho foi nós temos PLPs em todo o estado, na região metropolitana, que é um horror. Mas eu estou trazendo essa coisa do poder público, porque isso é muito emblemático. Porque aqui em Porto Alegre, este desastre ele não precisava ter as proporções que teve. Ele tem um projeto de contenção da água há 30 anos que funcionava bem, que foi desmantelado. E aí, quando teve que ativar as casas de bomba de água, o que o poder público fez? Fez nas casas de bomba que atingiam o centro, o Menino Deus, a Zona Sul, e a área mais atingida, que foi o Humaitá Navegantes, até hoje não tem bomba. Se chover, vai encher de novo. Então, eu acho que a gente tem que
eu vou encerrar dizendo que é importante que quem não está aqui entenda que a crise aqui não terminou. Nós estamos no momento pós-crise, que é o pior deles, porque as mulheres, a população, tem que se reorganizar na vida e tem que se preparar para o que vem. E a gente acha que tanto o poder público como as organizações têm que construir respostas estratégicas para o tempo que virá. Nós, na TEMES, quando passamos por isso, nós decidimos e já estamos implementando, nós criamos um curso de promotoras legais populares para atuação em desastres climáticos. Este curso é só com as lideranças que já foram formadas e que atuaram, para que agora elas, e nós, toda a nossa equipe está fazendo o curso, porque ninguém estava preparado, acho que em muitos lugares, exceto eu, que já tinha atuado em emergência climática, mas todas nós estamos fazendo o curso. Né? Este curso começa, é um curso nesta metodologia de empoderamento legal, já começou em agosto, vai até dezembro, né, onde nós estamos com estas mulheres, a partir dos protocolos da ONU, criando um protocolo local de atuação delas, porque esses protocolos servem para o mundo, mas não se adaptam especificamente. Então, todo o nosso esforço, enquanto organização da sociedade civil, é preparar essas mulheres para que elas possam atuar de forma mais eficaz e mais segura para elas e para nós mesmas, né? E construir um protocolo que a gente possa começar a trabalhar, observar desde agora, para poder enfrentar os tempos que virão. Muito obrigada.